Muito boa tarde. Aqui quem fala é Pamela Stocker. Estamos online para mais uma live aqui do Coletivo Pandora. Hoje a nossa live é referente ao primeiro grupo de estudos que o Coletivo Pandora organizou, que iniciou lá em junho, está finalizando agora em agosto. E dentro da programação do grupo de estudos, então a gente convidou a Daniela Rosendo para conversar com a gente sobre ecofeminismos e a ética sensível ao cuidado. Oi, Daniela, tudo bem? Oi, Já vou iniciar te agradecendo imensamente por ter aceito o nosso convite. A gente é super fã tua e estávamos lendo textos, né, e participações tuas aí em alguns podcasts no grupo. E surgiram algumas dúvidas, né? Eu acho que então vai ser bem legal, bem produtivo. Espero que a gente consiga tornar essa conversa, tornar esses conceitos, né? E essa ideia da ética sensível ao cuidado mais acessível e um pouco mais clara para as meninas também. sim. Eu vou ler o que tu me mandou aqui brevemente, depois tu acrescenta se tu quiseres mais alguma informação, tá? Então, a Daniela Rosendo é doutora e mestra em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em Direito pela Univille. Atualmente, ela realiza o estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em filosofia, também da UFSC, e se dedica ao desenvolvimento de um projeto de educação popular ecofeminista. E também é membro do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Boa tarde para todo mundo que está aí. Estou super feliz, né, em ter essa oportunidade de conversar com vocês, falar sobre ecofeminismo, que é algo que me toca profundamente, porque não é só um objeto de estudo, mas é minha prática, é minha vivência, é como me entendo no mundo, né, como ecofeminista. Então é interessante porque Uhum. no início dessa trajetória, né, eu me via como uma pesquisadora do ecofeminismo, até que no processo eu me entendi como ecofeminista, né? Tudo fez muito sentido, então hoje isso faz parte de quem eu sou. Então é muito bom poder falar para vocês, né? Aqui em casa, de certo modo, né? Recebendo vocês em casa, para poder conversar sobre essa temática. Então, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Para iniciar, tu já deu uma pincelada aí sobre o ecofeminismo na tua vida, né? E de como foi se modificando isso ao longo da tua trajetória. Então, como a gente falou aqui, tu te formou em Direito, depois tu foi fazer mestrado e doutorado na Filosofia. Então, eu queria entender aí, dentro da tua trajetória, quando foi que surgiu o ecofeminismo? Quando foi que tu conheceu a ética sensível ao cuidado? Porque essas conexões, a gente são 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, a gente também vai mudando, né, nessa Uhum. trajetória. Então, como é que foi que isso entrou dentro da tua trajetória acadêmica? É, bom, eu vou começar pela graduação, né? Eu fazia, como, né, foi falado, a graduação em Direito. Eu tive muita dificuldade para fazer essa graduação, porque desde o início eu achava que não tinha nada a ver comigo, eu pensei em desistir. Assim, eu lembro de chegar para minha mãe e falar, eu não vou mais, e aí, enfim, ela insistiu bastante, sugeriu que eu continuasse mais um ano, e aí eu fiz mais um ano, aí quando eu cheguei no final do segundo ano eu pensei, agora eu vou terminar, estou quase na metade, agora eu vou até o fim. E aí acabei terminando, né, a graduação em Direito, mas eu nunca me vi trabalhando nos ramos tradicionais do direito. Eu nunca me vi como advogada, como promotora, juíza, delegada, eu não me via nesses ramos. Na época, eu estudei em Joinville, na cidade onde nasci, em Santa Catarina, e na época não existia defensoria pública no estado de Santa Catarina ainda, então isso faz muita diferença, porque eu percebi depois, quando fui professora, a diferença que os estágios na defensoria pública geravam, né? Então eu acho que talvez na defensoria eu tivesse me identificado um pouco mais com os direitos sociais, com uma atuação coletiva. Então, eu não tive essa experiência na época, e Uhum. por isso eu não me via nesse lugar, né? Então, eu tinha bastante dificuldade, não sabia exatamente o que eu ia fazer profissionalmente, né?
Mas no segundo ano da faculdade, eu comecei a passar por algumas mudanças em relação à minha alimentação. Não, na verdade, no terceiro ano, que foi 2005. Eu comecei a deixar de comer carne, e aí comecei a prestar um pouco atenção nisso, né? Não foi uma decisão, assim, eu não decidi parar de comer carne, mas eu percebi que eu estava diminuindo muito o meu consumo de carne. E aí comecei, a partir do momento que eu identifiquei essa mudança, eu comecei a estudar um pouco mais, entender mais sobre vegetarianismo. E foi nesse momento que eu me deparei com o veganismo e com toda a questão animal, né? Toda a questão dos direitos animais ou da libertação animal. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, eu lembro que um colega de ensino médio era vegano, era estreed, falava dos testes de animais, aquilo me tocou na época, porque eu não sabia que isso existia, mas foi só uma sementinha que ficou lá um tempo ainda, né, na terra, ela precisou de mais adubo, né, para que ela germinasse. Então eu levei esses anos, e até que nessa época, então 2005, eu realmente fui tocada por essa questão. E aí eu comecei a estudar, comecei a me envolver com um coletivo que existia na época na minha cidade, que era o coletivo Sociedade Mundo Vegan, que atuava em prol da libertação animal. E aí eu mergulhei de cabeça nisso e estudava muito, comecei a ir para seminários, para congressos, e aí eu me deparei com os estudos da ética animal e ambiental. E aí nesse tempo também, nesses meses de transição, eu acabei me tornando vegana. Tá bem, então foi uma transição de 2005 para 2006 entre vegetarianismo e veganismo. E aí foi quando eu comecei então a estudar a ética animal, a ética ambiental. A professora Sônia Felipe, que hoje é aposentada da UFSC, que foi uma grande referência, né? E foi muito responsável por eu me identificar com a filosofia. E eu sentia muito medo de ir para a filosofia. Então, nesse tempo, eu acabei, como eu não queria seguir uma carreira tradicional jurídica, eu decidi que eu queria fazer pesquisa e queria ser professora. E aí eu não queria fazer mestrado no direito, mas eu não sabia exatamente para onde ir, e eu tinha muito medo de vir para a filosofia. Eu achava que a minha formação não dava conta. Né? Mas eu, enfim, tive contato com algumas pessoas, a professora Sônia Felipe foi uma referência importante nesse momento, e foi quando também, mais para o final da minha graduação, entre 2006, mais 2007, no último ano, que eu me deparei com as questões feministas e com os estudos de gênero. E eu comecei a ver que fazia muito sentido para mim o movimento feminista, e eu comecei a desconfiar que eu era feminista também. Ainda que não organizada, mas eu me identificava muito com aquelas ideias, né? Com algumas ideias feministas com as quais eu tive contato. E aí eu fiquei muito curiosa, né? A minha pesquisa é muito movida pela minha curiosidade mesmo, de querer entender algumas coisas e buscar na pesquisa esse entendimento, né? Via academia, não precisaria necessariamente ser pela academia, pela universidade, mas foi o caminho que eu segui. E aí eu fiquei muito curiosa para entender mais esse universo gigantesco que são os feminismos, mas eu não queria deixar também de estudar a questão animal e ambiental, que me tocava muito. E aí eu fiquei nesse dilema um tempo de querer ir para um lugar, mas não querer sair do outro, querer me aprofundar, porque ainda era tudo muito novo para mim. A minha monografia da graduação já foi sobre direitos animais, foi bioética, né, biodireito, então eu falei sobre direitos animais e não tinha nada de gênero e feminismo. E naquele momento eu queria entender disso também. Né? E aí eu descobri que existia ecofeminismo. E aí, ou seja, né, o lugar onde há o encontro dessas duas grandes áreas, né? Ou seja, pensar a questão animal e colocando três áreas, né? Eu acho que é preciso distinguir também a questão animal, a questão ambiental e as questões de gênero e feministas. Então, foi a partir de algumas leituras, de pesquisa que eu fui fazendo, e coincidentemente, nesse período, a professora Sônia Felipe começou um projeto de pesquisa sobre feminismo ecoanimalista. E como ela já estava quase se aposentando, ela, em regra, só aceitava estudantes que fossem regularmente matriculados da pós-graduação. E eu não era, eu estava no limbo naquele momento, porque eu tinha me graduado, mas eu não tinha entrado ainda no mestrado, isso foi em 2008. Mas como nós já tínhamos contato há algum tempo, eu acho que ela viu um potencial ali e me aceitou no projeto de pesquisa. Que foi um marco para mim e foi realmente a minha porta de entrada, né? O que me possibilitou realmente me encorajar a ir para a filosofia, onde eu realmente me encontrei, vi que era isso que eu queria.
E aí eu participei desse projeto de pesquisa, que começou no final de 2008, se estendeu ao longo de todo o ano de 2009, e ali eu aprendi todo o rigor filosófico com ela e me debrucei sobre as pensadoras ecofeministas. E aí foi a partir disso que eu fiz o meu projeto de pesquisa, escolhendo a Karen Warren. E eu lembro que na época a gente ficou muito em dúvida se eu fazia um projeto para pesquisar o pensamento da Warren, e especialmente a ética sensível ao cuidado, ou a Carol Adams. Eram as duas autoras que despertavam muito. Mas pela formação, eu lembro que conversando com a professora Sônia, nós acabamos escolhendo a Warren porque a formação dela é em filosofia. E a Adams é teóloga. Apesar de ela ter também um trabalho filosófico, a formação dela é teologia. E aí alguém vindo de outra área, do direito, uma mulher estudando um tema, né, que não é o mainstream, né, ou seja, que não são os temas, né, filosóficos tradicionais, ou seja, eu queria estudar filosofia ecofeminista, algo que na época praticamente não existia, isso foi em 2009. Ela sugeriu a Warren por ter talvez um trabalho filosófico mais denso, né, e que talvez me ajudaria nesse processo de entrar na filosofia. E assim eu tive contato, então, com o ecofeminismo e, em especial, com a ética sensível ao cuidado da Warren. E aí fiz a minha pesquisa de mestrado nessa temática e depois ela foi publicada no Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista, em 2015. E está disponível em formato de livro, né, Daniela? Então, pessoal, quem não leu ainda, né, o livro da Daniela é referente a esse trabalho que ela contou aí pra gente, que ela fez no mestrado. Dani, linda a tua trajetória e como é interessante, né? A gente vê que as coisas elas vão se encadeando, né? E uma das coisas que a gente conversou bastante no grupo de estudos, né, nesse primeiro grupo, nesses meses, foi em relação à história de cada uma, né? Algumas conheceram primeiro o movimento ambiental, outras foi por meio do veganismo que foram procurar as outras coisas, outras começaram no feminismo, né? Mas quando a gente junta, a gente brinca, né? Deu match, né? Encontrar ali uma forma de olhar para as mulheres, para a igualdade de gênero, para o meio ambiente e também para o teu veganismo, realmente é um momento muito importante, né? Então a gente compartilhou ali as trajetórias e tudo mais. Mas uma coisa, assim, que eu queria saber de ti, que eu percebo, e a gente conversa muito sobre isso dentro do coletivo, por que tu acha, como a gente falou, não existe só um feminismo, existem vários feminismos, e não existe só um ecofeminismo, né? Existem várias correntes de pensamento aí dentro. Mas a gente percebe que, de alguma forma, o ecofeminismo ele fica relegado dentro dos feminismos. Né? Quando tu vai ver, vamos aqui conhecer quais são as correntes dos feminismos, né, mais importantes, nunca tá o ecofeminismo lá no meio, né? Então, assim, por que tu acha que isso acontece? Por que o ecofeminismo ele é tão deixado de escanteio, assim? É uma questão complexa, né? Mas acho que eu tenho algumas percepções sobre isso. E eu acho que eu já mudei um pouco a minha visão, né, minha perspectiva sobre essa questão nesses anos estudando ecofeminismo, né? Eu continuei, até hoje eu continuo pesquisando nessa área. Meu doutorado também foi sobre isso, né? Minha tese foi a busca por um projeto ético-político ecofeminista. Então foi algo que me transformou muito. Então algumas coisas, por exemplo, que eu pensava na época que eu fazia o mestrado e que eu escrevi na minha dissertação, eu já mudei, né, em relação ao momento atual, e eu tenho certeza que vão mudar ainda também, né? Eu acho que é importante sempre a gente frisar muito isso para quem faz pesquisa, né? A gente não pode se amarrar no lugar e não sair dele, porque não faz sentido, né? Senão nós não faríamos pesquisa, né? Então eu acho que assim, tem algumas dificuldades. Eu acho que sem dúvida, os movimentos são marcados, né? Pensando tanto o feminismo quanto os ecofeminismos são tanto movimentos teóricos quanto práticos. Acho que isso é importante a gente colocar, né? Antes de eu desenvolver mais. A gente está falando de um movimento social, mas a gente está falando também de um lugar de pesquisa, né? De produção teórica e de conhecimento. São essas duas coisas que dialogam. Então, hoje, por exemplo, me vejo como uma teórica engajada, alguém que, né, pensa na praxis, ou seja, pensamento e ação colocados, né, assim, em diálogo.
Então não faz sentido só eu falar sobre ecofeminismo sem eu ser uma ecofeminista, sem eu colocar em prática o que significa, né, o ecofeminismo ou os ecofeminismos. Então, eu acho que existe uma dificuldade muito grande porque os movimentos sociais, de maneira geral, são muito antropocêntricos, né? A nossa sociedade é antropocêntrica e é uma sociedade especista. Então, quando a gente pensa na questão ambiental e na questão animal, normalmente a natureza e o meio ambiente é visto a partir de um valor instrumental. Ou seja, a própria linguagem, né, de recursos naturais mostra o quanto ele é instrumentalizado. Ele é um objeto, não é um sujeito. Sujeitos são seres humanos. Mesmo dentre os seres humanos, nós temos vários movimentos que justamente visam reivindicar essa condição de sujeito de todos os indivíduos, né? Porque o machismo, o sexismo, o racismo, todos esses ismos de dominação são justamente formas de discriminação opressoras que negam a característica de sujeito dos indivíduos, que os colocam no lugar de objeto. Então, a escravidão foi isso, né? Negar que negros indígenas eram sujeitos também. Então, mesmo dentro dos direitos humanos, mesmo dessa visão, né, antropocêntrica, é sempre preciso lembrar que existe um sujeito hegemônico aí, que é o homem, o branco, europeu, né, estudado. Então, a gente tem que lembrar sempre que existe isso também. Mas nós já estamos num outro momento hoje, né? Nós mulheres somos sujeitas políticas e fazemos o nosso movimento de reivindicação, não só dos direitos das mulheres, mas de todos os outros grupos que estão numa situação de opressão ou de vulnerabilidade. Então, por isso a gente fala muito de interseccionalidade, né? Ou seja, de pensar nesses marcadores diversos de gênero, de raça, de classe, para mostrar como se dá a opressão em diferentes grupos. Todos esses movimentos ainda são marcados por essa barreira da espécie. Ou seja, né, a gente tem ainda essa consideração moral circunscrita, né, para os humanos. Então, tudo que está dentro desse círculo, né, de moralidade dos humanos tem essa consideração. Tudo que está de fora, não. E aí é sujeito de um lado e objeto, né, do lado de dentro, e objeto do lado de fora. Então, a natureza e os animais, e aqui eu estou fazendo essa diferença, ainda que os animais também possam estar na natureza, eu faço essa diferenciação porque existem muitos animais que são produzidos e que não estão na natureza, né? Eu não estou falando só dos animais silvestres, eu estou falando de todas as vacas, as galinhas, os porcos, todos os coelhos, cachorros que são usados em testes, todos os animais que são produzidos para fins humanos, né? De exploração, para alimentação, vestuário, entretenimento, pesquisa e assim por diante. Então, por isso eu marco essa diferença aqui entre animais e por isso eu me posiciono num ecofeminismo animalista. Então, mas voltando, né, à questão. A gente ainda tem essa moralidade, né, circunscrita aos humanos, ou seja, nós ainda vivemos uma sociedade especista e naturista, como diz a Warren, né, que é essa discriminação em relação à natureza. Então, acho que isso é muito característico da nossa sociedade e isso se mostra também no movimento feminista. E nas teorias feministas, teóricas e pensadoras feministas que não levam em consideração outros sujeitos também, outra maneira, né, de nos relacionarmos com os animais e com a natureza que não seja uma relação instrumental e de objeto. Então isso, enfim, faz parte da sociedade na qual nós vivemos, né? Então acho que esse é um problema, assim, o antropocentrismo e o especismo. Por outro lado, o que eu acho que talvez mudou um pouco na minha percepção em relação aos últimos anos talvez ainda que eu considere muito importante nós utilizarmos esse termo, como filósofa, os conceitos, né, são muito importantes para mim, então entender o que é e falar, nomear ecofeminismo, para mim é muito importante. Por outro lado, eu tenho visto hoje muitas iniciativas, muitos movimentos que estão muito próximos de uma prática ecofeminista, ainda que se não reivindiquem como tal. Então, mulheres indígenas, as mulheres do campo, as mulheres das florestas, as mulheres das águas, em alguma medida podem ser vistas como ecofeministas, porque elas estão fazendo essa proteção, né? Toda a proteção das sementes crioulas e toda a nossa alimentação é fundamentada a partir de princípios e práticas ecofeministas. Então, acho que a gente precisa ampliar um pouco esse diálogo, né? E ainda que não esteja com esse nome, a gente se aproximar. E aí eu acho que, por fim, tem um outro fator que me parece marcar muito essa resistência de muitas feministas ao ecofeminismo, que é em razão de ele ter vindo para o Brasil
numa perspectiva muito associada à religião ou espiritualidade. Então, muitas mulheres ficaram com muito medo desse essencialismo ou desse aspecto transcendental, né, e se afastaram. Então, essa é uma forma de ver o ecofeminismo, né? É uma corrente, digamos, ecofeminista, né? Mas ela não significa o todo ecofeminista. Então, eu acho que é muito importante a, Paulilo, eu estou olhando aqui para a minha biblioteca do lado para ver se eu consigo enxergar o nome dela. A Maria Inês Paulilo é uma professora aqui da UFSC que trabalha com mulheres rurais. E ela relata isso, ela tem um artigo que é muito bonito, que se chama Que Feminismo é Esse que Brota da Horta? Ou algo assim, né? Então ela fala das mulheres rurais e de como elas têm feito, né? Desse feminismo camponês ou desse feminismo rural. E para mim é isso, é um diálogo super importante de prática ecofeminista. Não necessariamente ecofeminista animalista, mas é ecofeminista. São elas que estão preservando as sementes crioulas, são elas que estão garantindo que a gente tenha uma alimentação adequada, né? Porque o que se produz são commodities, não alimentos, né? Em grande escala. Então, quem garante a nossa alimentação é a agricultura familiar, né? Então, isso tudo para mim é ecofeminismo também. Então, a Maria Inês Paulilo fala muito disso, dessa aproximação de muitas mulheres, né, que estão nesse espaço rural e que para elas a religião é algo muito importante e elas se identificam dessa maneira, né? Então, para elas não é um problema essa aproximação da natureza, que é algo que os ecofeminismos fazem, né? Nós identificamos a relação conceitual e empírica entre mulheres, animais e natureza. Isso para muitas feministas é muito problemático, porque justamente querem sair desse lugar, né? De estarem mais próximas da natureza e de ser associada com o outro lado do dualismo, que é o lado da cultura, né? Que é o lado da razão e não só o lado da emoção, né? Que é o lado de baixo desse dualismo. Então, quando essas mulheres rurais se veem identificadas com a natureza, o que a Maria Inês Paulilo diz isso é muito bom, porque elas veem na natureza toda a força, toda a potencialidade de vida. Então, estar próximo, estar conectada à natureza é muito bom, é algo positivo e não negativo. Então, enfim, falei bastante, mas eu queria muito, assim, porque é muito complexo mesmo isso, né? E eu acho que, assim, a gente tem que pensar nessas pontes e como a gente consegue hoje fazer essas relações com outros movimentos também, que dialogam, que estão muito mais do nosso lado do que do outro lado de quem está contra, né? Tudo isso que na verdade não promove a vida e faz o contrário, né? Uhum. Sim. Dani, tu respondeu já de alguma forma uma das coisas que eu queria conversar contigo, que era qual seria a relação dos direitos dos animais com o ecofeminismo. Acho que tu já falou um pouco sobre isso, né? São questões que nem todos os ecofeminismos consideram, né? Então tu já nomeou também o ecofeminismo animalista, é um desses ecofeminismos que vai considerar os animais também dentro desse círculo de moralidade, né? Então, como a gente já tá, a gente fala bastante, ó, Dani, a gente já tá meia hora mais ou menos conversando aqui. Quando dá 1 hora de live, o Instagram, ele encerra, né? Então, eu queria já, primeiro, dizer para as pessoas que estão assistindo que quem quiser enviar perguntas, quem tiver alguma questão para fazer para a Daniela, pode enviar aqui para nós, que depois no finalzinho a gente vai tentar contemplar algumas delas. E já queria partir agora nessa segunda metade, então, da nossa conversa, especificamente para a ética sensível ao cuidado, né? Algumas meninas do grupo vieram comentar que eu não sei se eu consegui entender isso direito, né? Porque realmente, como tu falou, o ecofeminismo já é bastante complexo, né? Os ecofeminismos. E aí entra a ética sensível ao cuidado. Dá pra gente resumir, como é que seria um resumo estilo Twitter, 140 caracteres, o que é a ética sensível ao cuidado? Isso é um desafio, hein? É um desafio. Essa era Twitter é complicada. Mas eu diria que é uma ética baseada na complementariedade entre princípios parciais e imparciais, segundo a qual o cuidado se torna um princípio universalizável por meio de práticas de cuidado. 140 caracteres. Deixa eu contar aqui. Não, Dani, eu te perguntei, porque assim, antes tu falou um pouco na tua resposta dos pares binários ali, né? Que eu acho que eles são bem importantes quando a gente vai falar
da ética sensível ao cuidado. E também aí me parece que vem uma preocupação de não cair de novo nesse essencialismo de gênero. Também já tocou um pouco nesse ponto. Né? Então, como é que a gente faz isso? Porque, como mulheres, desde muito cedo, eu acho que o primeiro feminismo ao qual a maioria de nós vai ter acesso, ainda que inconscientemente, é um feminismo muito liberal. Né? A gente entende muito cedo que tem alguns valores ali do feminino que não é legal a gente ter. E tem alguns valores que são muito masculinos que a gente precisa buscar, né? Então a gente vai se afastando. Ah, eu tenho que ser uma pessoa mais racional do que emocional, por exemplo. Eu entendi isso muito cedo na minha vida, antes mesmo de me entender como feminista ou como ecofeminista. Então, como a gente está falando aí, claro que a Warren vai falar sobre uma complementariedade entre as duas coisas, né? Esses valores para chegar num equilíbrio. Mas me parece que também tem uma inversão aí, tem uma ideia de inverter a hierarquia de valores. Porque socialmente a gente ainda enxerga a racionalidade dentro do sistema mundo capitalista que a gente vive, né? Tem muito mais valor, hierarquicamente, ser racional do que ser emocional. E aí a gente vem com uma proposta ética que justamente está dizendo que é para a gente começar a considerar o emocional nas nossas decisões. E aí, como é que fica essa discussão? Eu acho que é bem polêmico isso, e tu até fala nos teus trabalhos que existe, né? Uma das principais características da ética sensível ao cuidado é essa relação entre esses valores do feminino e do masculino, né? Eles entram em conflito. É a justiça e o cuidado, se não me engano, né? São os pares ali que ficam em contraposição. Uma das coisas que eu acho que faz sentido pontuar agora, esse projeto que eu chamo, né, de um projeto ético-político, ecofeminista, animalista, ele é necessariamente anticapitalista. E necessariamente. Assim, eu não consigo conceber esse projeto dentro da sociedade capitalista, que é intrinsecamente desigual. Ela é intrinsecamente, assim, o sistema ele é desigual e ele gera cada vez mais desigualdades e todas as opressões conectadas dentro desse sistema. Então, ele é necessariamente um projeto anticapitalista. Isso não necessariamente diz como ele deve ser, ele está dizendo como ele não é. Então, claro que a gente vive todas as contradições de pensar num projeto, né, ter uma utopia, um horizonte utópico que vê outra forma de nos relacionarmos e que não é possível viver ainda hoje. Então, a gente vai ter que lidar com essas contradições todas, de viver hoje no que a Warren chama de um contexto pré-feminista, ou, diria, pré-ecofeminista. Nós não vivemos isso ainda. Nós podemos nos engajar individualmente, aí tem uma diferença muito grande, né, entre as mudanças estruturais, de um lado, que nós podemos ir causando fissuras nessa estrutura capitalista, patriarcal, né? Mas nós podemos, de outro lado, nos comprometermos individualmente. Então, as duas coisas andam de mãos dadas, né? Então, eu escolho uma postura ética e política ser vegana. Né? Não quer dizer que eu vou acabar com o especismo, nem com o capitalismo, nem com o patriarcado. Né? Então, assim, são essas duas esferas, né? Individual e estrutural. Nenhuma sozinha dá conta. Por quê? Não adianta a gente focar no aspecto individual, porque daí a gente cai num liberalismo de achar que individualmente, né, só via consumo a gente resolve, então não é. E por isso que um veganismo de mercado, né, que vai aumentar a oferta de produtos veganos não vai dar conta da libertação animal. Nem só a gente ficar, né, apontando para o sistema e dizer, olha só, o sistema então é opressor, a gente não vai dar conta de mudar o sistema, então a gente não faz nada. Não, a gente precisa de práticas comprometidas, né, com outros valores, com outras formas de nos relacionarmos, né, e com isso a gente vai promovendo mudanças estruturais também. Então são as coisas. Então quando a gente fala da ética sensível ao cuidado, a gente está pensando numa ética que vai nos orientar moralmente nessas outras relações. Então, tradicionalmente, a ética ela é muito pensada a partir de abstrações e de princípios, de regras e normas. Né? Isso,
para as feministas, é associado a uma racionalidade masculina. Não quer dizer que é dos homens, né? Mas por conta dos dualismos de valor, a racionalidade é associada aos homens e as emoções às mulheres. Então a ética se afasta de tudo que é associado ao feminino, de tudo que, né, tem a ver com as emoções, com o cuidado. Né? Então ela fica nesse outro âmbito da racionalidade, dos princípios, da imparcialidade, da generalidade. Né? Então ela parte dessa abstração. E aí quando nós olhamos, né, para todos os outros sujeitos que estão envolvidos e a gente pensa, né, em levar em consideração outras vozes também, as emoções têm um lugar importante para a moralidade. Só que ela foi relegada, ela foi escondida, ela ficou de fora e disse, olha, não, a gente não vai lidar com isso. Por quê? Tradicionalmente são os homens que pensam também a ética. Né? Quem vocês lembram, assim, quem, né, talvez já estudou alguma coisa, estudou filosofia, né, vai estudar Kant, vai estudar, né, assim, que é isso, são esses homens pensando, né, a partir desses valores, dessa visão de mundo, né? Então a gente precisa mudar isso, e aí as feministas vêm dizer, olha, a gente precisa levar em consideração outras formas de nos relacionarmos também. E aí quando a gente fala da ética do cuidado, a Carol Gilligan, que é psicóloga, né, tem uma importância muito grande, porque ela, em 1982, fez uma pesquisa e publicou um livro que se chamava Uma Voz Diferente, né, no original, In a Different Voice. Existe uma versão em português desse livro que se chama Teoria do Desenvolvimento Psicológico da Mulher, se eu não me engano, que é uma edição portuguesa. Eu não sei por que mudaram radicalmente o título do livro dela, mas o original é Uma Voz Diferente. O que ela quer dizer com essa voz diferente? Né? A Gilligan foi orientada do Kohlberg, e o Kohlberg tinha uma escala de desenvolvimento moral, segundo a qual os meninos estavam mais avançados em relação às meninas. E a Gilligan não gostou dessa história. Ela disse, acho por que eles são mais desenvolvidos moralmente, segundo o Kohlberg? E ela foi fazer a pesquisa dela. E aí ela ouviu meninos e meninas. E o que ela identificou? Que quando se trata da moralidade, ou seja, das decisões éticas, né, em relação aos outros, as meninas trazem uma voz diferente, ou trouxeram na pesquisa dela uma voz diferente. Então, o que no final ela disse é, olha, a gente não pode usar a mesma régua. A gente precisa perceber que existem diferenças. Então, o que ela associou é que os meninos, quando eles tentavam resolver um problema moral, eles apelavam para regras, para princípios imparciais, gerais, né? O que ficou conhecido como justiça. Né? E as meninas pensavam de outro jeito. Elas elaboravam a questão de uma outra maneira, que levava muito mais em consideração as responsabilidades. Né? Então pensavam em outras questões, né? Traziam para o contexto outras questões que os meninos deixavam de lado. Então, por isso que ficou conhecido, né, esse dualismo justiça e responsabilidades, ou cuidado, né, e justiça, como se fossem duas faces de um dualismo, né, ou de um binarismo. O que nós estamos... Bom, o que a própria Gilligan disse é que isso não significa, e ela foi muito mal interpretada nesse estudo, ao identificar, né, essas duas vozes, é que o que ela está dizendo é que não é que as meninas ou que as mulheres sejam sempre só orientadas por esses princípios. Então ela fala que a maturidade moral, tanto de homens quanto de mulheres, ocorre quando há complementariedade. Ou seja, quando em cada contexto, em cada situação, o que nos orienta moralmente é sempre essa complementariedade de pensar em termos de cuidado, responsabilidade e justiça. E aí a gente tem feito um movimento hoje que é de repensar essa ideia de justiça. Não quer dizer que a responsabilidade e o cuidado não seja justo. Exatamente o contrário, né? Ele faz parte, sim, de uma concepção de justiça. Né? E do meu ponto de vista, é a única justiça que dá conta de a gente pensar na questão social, ambiental e interespécies. Né? Se a gente não levar em consideração o cuidado, a gente não consegue alcançar essa justiça. Ela vai ser sempre restrita. Né? Então, é repensar a própria ideia do dualismo. Né? Então, eu vou dar um exemplo prático.
de uma situação que aconteceu comigo que ficou muito nítido para mim essa forma de racionalidade, né? Porque claro que vai depender de cada pessoa. Algumas pessoas vão tender a pensar mais sempre a partir de princípios racionais, imparciais, e outras muito mais a partir do cuidado. Não quer dizer que ela nunca possa levar em consideração o contexto ou outros fatores, né? Mas ano passado eu recebi, na verdade não, eu recebi não, eu ia receber visita da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha pequena, criança, e nós não moramos na mesma cidade. E meu irmão estava com a família, né, na cidade onde na época eu morava, visitando ali as pessoas, e nós combinamos de ela dormir na minha casa, minha sobrinha dormir na minha casa, porque a gente achou que ela já estava numa idade que dava para fazer isso. E aí eu fiquei horas e horas esperando pela minha sobrinha, empolgada, e pensando o que eu ia fazer com ela à noite, porque durante o dia ela tinha ido num aniversário. Foi passando a hora, foi passando nada, né, de notícias da minha sobrinha, até que pelas 11 da noite, meu irmão me manda uma mensagem dizendo: Oi, estamos indo. E eu falei: Como assim? Eu falei: Ué, mas nessa hora? Ele falou: Não, é que a gente ficou até agora no aniversário e eu vou levá-la agora. E eu pensei: Isso não vai dar certo. Uma criança de 5 anos, depois de ter brincado o dia inteiro, ela vai estar cansada, ela não vai querer. Ela não vai primeiro que ela não está na casa dela, e segundo que ela não vai estar com o pai, com a mãe, que são as pessoas com quem ela normalmente, né, convive mais. Apesar de a gente se dar super bem, é um ambiente totalmente estranho. Eu falei, isso não vai dar certo. E eu disse, não é melhor vocês ficarem com ela, amanhã a gente se vê. E ele disse, a resposta dele foi algo assim, não, combinado é combinado. E eu pensei, isso não vai dar certo. E de fato não deu, de fato não deu. Ele chegou com ela lá, tentei escovar os dentes, ela não quis, tomar banho, ela não quis, ela chorava e pedia pela mãe, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Ela não parava de repetir que queria mamãe, ela deitou na minha cama, ela chorava, ela ia dormir chorando, pedindo a mamãe. Eu falei, eu não vou fazer isso com ela. E aí eu liguei para minha cunhada e disse, posso levar? Ela disse, pode. Levei ela para a mãe dela, porque ela queria mamãe. Então, assim, estou ilustrando, né, essa situação para mostrar como, né, a maneira de meu irmão lidar com a situação naquele momento foi a partir desse lugar, dessa racionalidade masculina que leva em consideração as regras, os princípios, né? Não, combinado é combinado. Essa é a regra. É combinado, né? Ótimo. É a regra. O combinado é combinado. O que é uma virtude também, o que é algo muito bom, de fato, combinado é combinado. Considerado, sim, sim. Não é? Mas não unicamente, né? O que seria para a gente ilustrar agora o outro lado, né? O que seria uma decisão tomada a partir de uma ética sensível ao cuidado? Levar em consideração o contexto. Então, é uma ética altamente contextual. Pensar, muito bem, ok, nós combinamos? Combinamos. Vou ficar frustrada de ela não vir? Vou, porque queria muito, fiquei esperando. Mas entendo que ela estava no aniversário, brincando com a amiga que ela vê 2 vezes por ano, que, né, estavam lá com várias pessoas, que foi divertido, que agora ela vai estar cansada, que ela não vai curtir, que não vai ser bom. Então, o que seria melhor? Ela já tem ido direto para casa, do pai ou da mãe, né? Com o pai e com a mãe. Então, esse seria um exemplo, né, de como tem diferença e como a contextualização é importante. Então, o que marca a ética sensível ao cuidado é o que Tânia Kuhnen, que é uma amiga filósofa ecofeminista também, trabalhou na tese dela, que é o cuidado como um princípio universalizável. Então a gente não joga fora tudo que é da ética, a gente aprende, né? Eu digo, a gente, né, pensando em eticistas feministas. Nós aprendemos com tudo que já foi dito, escrito e defendido sobre ética. Né? A gente não joga fora tudo, a gente contextualiza e traz para a gente hoje o que faz sentido e o que não faz. Então a gente pensa, como a universalidade é importante, né? Mas não é uma regra abstrata que é universalizada, é o cuidado. Então, é ele que vai nos orientar em determinadas situações, né? O que é o melhor no determinado contexto, levando em consideração todos os sujeitos que são afetados por essa decisão. Eu acho que esse teu exemplo, além dele ser ótimo para ilustrar a contextualidade, ele ilustra de alguma forma também esse ponto de vista universal e invisível a partir do qual a ética se constrói, né? Como se houvesse um ponto de vista neutro, isento e tudo mais, porque é isso, né? Foi ele que decidiu.
Ele não perguntou para a criança, porque afinal a opinião de criança não vale nada, né, dentro da nossa cultura, e ele decidiu isso baseado nesse único preceito muito do masculino, né, muito masculinista. Então, acho que ilustra esse ponto de vista a partir do qual a maior parte da ética se baseia, né, como se essas decisões viessem de um lugar superior e que não tem implicações, né, que está ali neutro, isento, e todas as decisões são tomadas a partir dali. Então, a tua história é ótima para ilustrar todas essas coisas no fim, né? Eu espero que ele não se ofenda eu estar contando essa história. Não Inclusive porque, como eu disse... ótima. Valeu a pena todo o acontecido só para ilustrar o que é a ética sensível ao cuidado, gente. Melhor forma de explicar, Dani. Deixa eu só vir aqui das perguntas. E de novo, não é, o problema não é a regra ou o princípio, né? Como combinado é combinado, realmente. As regras são importantes também, né? Não é dizer que, não, isso não vale, ou que a palavra da pessoa não vale nada. Não, isso é importante. Agora é preciso levar em consideração o contexto também, né? Essa é a diferença, né? E ouvir os sujeitos também, né? Sim. Tem duas perguntas aqui, Dani, a gente vai tentar contemplar. Uma é das meninas do curso. Poderia contextualizar o cuidado enquanto ética? Pergunto, pois quando se soma a palavra ética ao cuidado, me parece haver uma mudança de conceituação que não me é clara. E tem uma outra pergunta aqui. Lembrei da comunicação não violenta, né? A CNV seria também uma prática sensível ao cuidado? Acho que são essas duas que eu encontrei aqui. A primeira não me ficou muito clara, então não sei quem fez a pergunta. Se puder, talvez, enquanto eu respondo a segunda, colocar mais algumas ideias, porque eu não consegui entender bem qual seria a dúvida ali. E sobre a comunicação não violenta, sim, eu acho que dialoga muito com os princípios e as práticas da ética do cuidado, porque a ética do cuidado vai pensar, né, no cuidado, como vai pensar nos contextos, e sempre vai pensar no florescimento, ou seja, pensar no aumento do bem-estar de todos os indivíduos que são afetados pelas nossas ações. Então, a partir disso, a gente revê, inclusive, a noção de vulnerabilidade, né? E aqui, quando eu falo de indivíduos, eu não estou falando só de humanos, né? Eu estou falando de animais e natureza também. A gente revê a ideia de vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade é sempre associada a algo negativo e, na verdade, ela é uma condição inerente, né, dos indivíduos. Se nós não fôssemos capazes de sermos afetadas pelas ações dos outros, nós não teríamos nenhum tipo de aprendizado, inclusive, né? Nós não poderíamos sentir felicidade, alegria, satisfação. Nós só sentimos isso tudo porque somos afetadas por alguma ação, né? Algo que uma pessoa faz, que nos ajuda, que nos beneficia de alguma maneira, que nos dá alegria, né? Enfim, por qualquer coisa, né? Então, isso tudo também é uma característica, também faz parte dessa característica de sermos vulneráveis, né? A gente tem que descolar um pouco da ideia de que ser vulnerável é sempre ruim, negativo, né? Essas ações ou omissões dos outros também podem nos causar mal, mas elas nos causam bem também, né? Então, é rever essa ideia de vulnerabilidade. E aí, eu acho que a comunicação não violenta vai ter uma relação muito próxima com isso, justamente porque leva em consideração esse sujeito, né? Leva em consideração esses valores que são importantes para a ética do cuidado também. O respeito, a solidariedade, a empatia, né? Quando a gente pensa na forma de nos comunicarmos, nós precisamos levar em consideração isso também, que a nossa comunicação afeta, né, a outra pessoa de uma maneira positiva ou negativa. E isso, para mim, já fazendo um ponto aqui, né, já trazendo um pouco para outra maneira como eu vejo uma prática também, é por meio da educação em direitos humanos, né, que visa trabalhar não só as habilidades cognitivas, que a educação é muito centrada nisso, né, na cognição, mas ela também leva em consideração as nossas habilidades socioemocionais. Ela está diretamente relacionada, então, com uma ética do cuidado, né, ou com uma ética sensível ao cuidado, que é justamente trazer isso, não pode ser só a razão, né? A gente precisa da razão associada a esses outros valores também, né? A emoção, levar em consideração isso. Tem mais uma pergunta aqui relacionada ao exemplo que tu deu, Dani.
Você não acha que essa ética pode relativizar valores e que isso pode gerar consequências ruins para a sociedade? Por exemplo, essa criança pode crescer e achar que tudo bem frustrar pessoas, levando apenas a vontade dela em consideração. Isso é Então, essa é uma objeção normalmente feita à ética do cuidado, né? Que ela pode ser relativista ou que ela é parcial, né? Que ela não é imparcial. E a imparcialidade é uma condição importante para a ética também. Então, essa é uma objeção comum feita, né? Mas que nós refutamos porque é justamente sair, a ética do cuidado, ela sai de uma esfera individual só, né? O que leva ao individualismo. Né? O sujeito, nas suas ações, precisa sempre levar em consideração os interesses, o bem-estar do outro também, que é afetado pelas suas ações e pelas suas omissões. Então, é uma linha muito tênue, muitas vezes, né? Eu pensar, bem, aí trazendo a questão do autocuidado, por exemplo, né? Então, qual é o meu limite, né, entre fazer, não fazer, assumir um compromisso, então é dar a minha palavra, e aí manter essa palavra, manter essa regra, ou chegar no dia, talvez, ou antes mesmo, e falar, não vai ser possível, não posso mais fazer isso, eu preciso voltar atrás, e aí tira a minha palavra. Então, assim, é uma linha tênue, né? Então, eu acho que é algo que eu acho que que é um tema bastante complexo, que nós mulheres feministas já percebemos em boa medida, porque nós sabemos que muito, né, que todo o trabalho de reprodução que é feito por nós nos sobrecarrega e é preciso dizer não, né? E ao mesmo tempo a gente fica nesse limite. Quando não é devido, né? Sempre eu posso dizer não, mas aí a gente está falando das relações. Então é algo que precisa de comprometimento coletivo para que as pessoas não caiam nesse individualismo, né? Para que não caia nesse lugar de, bom, então nada importa, então eu posso mudar. Não, não é isso, não é disso que a gente está falando. Né? É se ouvir, é se respeitar também, porque a gente precisa sempre respeitar o outro, mas precisa se respeitar também, a gente não pode passar dos nossos limites. Mas é entender que existe um compromisso coletivo, né? Que a gente vive em coletividade. Afinal de contas, a ética do cuidado, ela está falando das relações, né? Ela está falando justamente dessa qualidade, né? Dessa outra maneira de nos relacionarmos e de nos comprometermos. E a questão do relativismo pode ser uma outra objeção mesmo feita, a ética do cuidado, que é de nós não termos parâmetros, né, para poder avaliar. E também não é disso que a ética do cuidado, não é a isso, né, que a ética do cuidado se refere, não é um relativismo de valores particulares de cada grupo. Não é disso, né? É justamente pensar nesses outros valores que são importantes para todos, levando em consideração o cuidado como princípio que é universalizado. Tem diferença entre escolher um princípio, um valor de um determinado grupo e universalizar o cuidado que leva em consideração os contextos. Tem diferenças importantes nisso. Sim. A gente já está se encaminhando para os últimos minutos, né? Já estamos aí, tem mais uns 5, 10 minutinhos, mais ou menos, para a gente finalizar. Então, Dani, acho que para finalizar, queria te agradecer, tá? Pela tua generosidade de ter topado participar, de conversar aqui com a gente sobre esses temas tão importantes, né? Nossa, é de extremo valor para as nossas discussões no grupo. Acho que vai ajudar bastante a gente a pensar e a repensar todas as coisas que a gente já conversou. Então, te agradeço imensamente mais uma vez, né? E queria que tu fizesse, então, agora nesses minutos, as tuas considerações finais sobre tudo isso que a gente conversou, de um modo geral. Eu teria um monte de outras perguntas para te fazer. Acho que, de repente, a gente pode, nas considerações finais, se tu conseguir abranger isso, e acho que no teu exemplo isso já fica muito claro, né? Mas na prática, assim, como é que seria a gente colocar essa ética sensível ao cuidado nas nossas relações, tanto profissionais quanto de amizade, né? Nas nossas relações do dia a dia? Como é que seria a gente trazer
essa ética sensível ao cuidado para a nossa vida de uma maneira, na integralidade mesmo, assim, em todas as esferas da nossa vida. Tu pensa que isso é possível? É uma utopia? Será que um dia a gente vai conseguir? Estou tentando. Então, quero agradecer muito vocês também pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso. Eu fico sempre muito feliz em ver pessoas interessadas e pesquisando, né, sobre ecofeminismo e querendo não só pesquisar, mas viver, né, vivenciar os valores e princípios ecofeministas. Isso me fortalece muito também, né? Então é muito bom. Como eu disse, eu estou tentando, né? Porque eu acho que, como eu falei antes, acho que é uma questão de coerência e não faz sentido para mim estudar isso e não tentar colocar em prática. Então é algo que eu venho tentando fazer e que eu acho que é possível, sim. Nós não vivemos numa sociedade que plenamente tem esses valores nos últimos anos, pelo contrário, tudo isso tem se acirrado muito. Eu acho que a maioria, né, talvez está aqui no sul do Brasil, um lugar muito complicado, né? Santa Catarina Acho que voltou. o estado que mais votou em Bolsonaro, então é muito difícil estar aqui. Na época das eleições, eu estava, além de ser professora, eu era coordenadora de uma organização de direitos humanos, né, de uma ONG, então trabalhando com educação e direitos humanos. Então é muito desafiador colocar isso em prática, mas é possível, né? É possível por meio da escuta, é por meio da forma como nós valorizamos as pessoas com quem nós convivemos, a maneira como nos respeitamos, a maneira como alimentamos. Então, a alimentação é uma maneira de colocar em prática, né? Se abster de qualquer produto de origem animal e repensar, e não só tirar tudo isso do prato, mas pensar o que nós colocamos no nosso prato, né? De onde vem esse alimento, quem produz esse alimento, se ele é com veneno, se ele não é com veneno, se ele vem de um grande mercado, ou se ele vem direto da feira. Eu acho que a todo momento, o que a gente pode fazer a todo momento é entender que as nossas ações e omissões têm impactos nas outras pessoas, na natureza e nos animais. Então, é pensar em gerar, aumentar o bem-estar e diminuir o sofrimento, né? Assim, pensar como a gente cuida. Então, tudo isso, e a gente pode fazer escolhas, né? Nós podemos fazer escolhas em relação a tudo isso. Então, é o que a gente está fazendo que vai denotar, né, um cuidado com relação aos outros e às outras. Então, essas são algumas maneiras de pensar, né, nas práticas de cuidado ecofeministas. Isso que a Dani falou no início, né? Acho que principalmente com todo o contexto que a gente está vivendo agora, de pandemia, desse desgoverno, né? Que nos deixa muitas vezes muito desesperançosas. Eu vejo a importância da gente manter essas redes, né, Dani? Da gente conseguir se engajar e se envolver com causas e com pessoas que pensam de uma maneira parecida com a nossa, né? E que estejam também engajadas e querendo vivenciar todas essas coisas, né? Porque realmente está muito pesado, está muito difícil de viver as coisas que a gente acredita dentro da realidade da forma como ela está hoje, né? Então, que a gente possa cada vez mais formar essas redes que são de afeto também, né? Que são baseadas nessa ética sensível ao cuidado, que elas estão olhando para toda essa contextualidade das coisas que estão acontecendo e que a gente consiga continuar se fortalecendo também, né? Como mulheres, com todas as nossas interseccionalidades, né? Não deixando de lado a nossa raça, a nossa classe, mulheres com deficiência, a nossa sexualidade, tudo isso tem que ser levado em conta e pensado quando a gente está pensando no todo, né? O todo é muito maior do que a gente, então que a gente consiga fazer escolhas com essa dimensão um pouco mais ampla também daqui para frente. Dani, tá todo mundo te agradecendo aqui, fala maravilhosa, obrigada, Dani é sempre sensacional e inspiradora. A gente tem 30 segundos para terminar agora. Vou te agradecer mais uma vez. Convidar todas a seguirem o @ da Dani. Depois a gente coloca na descrição do vídeo. Seguir a Pandora também. Um beijo, obrigada